Teleaula Natal. Olá, eu sou Lúcia Medeiros, sou professora de inglês. O tema da nossa aula de hoje será Aprendendo Inglês com Séries de TV. Nós vamos ver um pouco sobre o Simple Past, que seria o passado simples, Types of Series, tipos de séries e feelings, alguns sentimentos em língua inglesa, certo? O meu sinal de Libras é o L, descendo assim pela cabeça. Hoje estou usando uma blusa branca, calça jeans e sapatos. A professora que me auxiliou na colaboração desta aula foi a professora Deise Aline Lima. E eu começo essa aula perguntando para vocês o que são séries de TV. Então, gente, as séries de TV elas podem ser definidas como um tipo de programa televisivo ou online que possui um número pré-definido de capítulos por temporada, chamada de episódios. Agora nós vamos ver alguns tipos de séries em língua inglesa, ok? Então, vocês gostam de assistir séries de TV? Qual o seu tipo favorito de série? Hoje eu trouxe aqui alguns tipos de série. A primeira delas seria Everybody Hates Chris, né, que ela pode ser encaixada no gênero comedy, ou seja, comédia. Ela se encaixa nesse gênero porque é uma série que tem como objetivo provocar o riso da audiência. O outro tipo de série seria drama. Como exemplo, eu trouxe aqui a série The Good Doctor, que a série de drama ela se encaixa no tipo de série que fala sobre o dia a dia das pessoas e seus relacionamentos. Mais um tipo de série seria a série do tipo action, ou seja, ação. Essa série ela tem como objetivo falar normalmente da luta do bem contra o mal, e os filmes e as séries de super-heróis elas exemplificam bem isso. Por exemplo, eu trouxe The Flash aqui. E mais um tipo de série seria The Walking Dead, né? E ela se encaixa no tipo de série horror, ou seja, terror. Esse tipo de série normalmente tem como objetivo provocar repulsa e traz bastante cenas sangrentas. Outro tipo de série seria a série do tipo sci-fi, ou seja, ficção científica. E esse tipo de série normalmente ele abrange temas imaginativos e fictícios, né? Como exemplo desse tipo de série, eu trouxe aqui Stranger Things. Ela é uma série que foi lançada em 2016 e na sua primeira temporada ela conta a história do jovem Will Byers, que se perdeu na floresta e aí começa uma busca para encontrá-lo, para saber o que foi que aconteceu com ele. No meio dessa busca, seus melhores amigos Mike, Dustin e Lucas encontram uma menina misteriosa na floresta, além de descobrir uma série de segredos sobre o governo americano. Tendo dito isso, nós vamos assistir agora uma pequena extrato dessa série, uns 6 minutinhos do início da primeira temporada, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, tanto na forma verbal como não verbal, porque nós vamos usar esse extrato dessa série durante todo o restante da aula, ok? Ufa, né, pessoal? Então, o que vocês acharam dessa cena que acabaram de assistir? Como você se sentiu? Ansioso, com medo, chocado? Então, eu trouxe alguns slides aqui para a gente ilustrar alguns sentimentos em língua inglesa. Fiz um print das cenas que a gente acabou de assistir para ilustrar tudo isso. Então, vamos dar uma olhada? A primeira delas é esse rostinho aí do Will Byers, né? Quando ele vê a criatura se aproximando, ele fica shocked, ok? Chocado. O outro rostinho é do Dustin, excited, animado, empolgado. Scared seria a expressão do cientista quando ele estava correndo lá pelo laboratório, scared. Concentrado em alguma coisa, né? Interested, interessado. Aqui o rostinho do Lucas, anxious, ansioso para falar alguma coisa ou para descobrir algo. Aqui, essa cena da mãe do Mike, certamente estava bastante surprised com alguma coisa que o Mike estava falando para ela, surpresa. E por último, o rostinho aqui do Mike, de decepção, né, bored, estava um pouco desanimado, né, chateado, entediado. Então, voltando um pouco para a cena que a gente acabou de assistir, eu pergunto para vocês, how did you feel when you watched this scene? Como você se sentiu quando você assistiu essa cena? Então vamos relembrar, essa cena é bem no início lá do vídeo, quando o cientista está correndo pelo laboratório e
parece que tem algo correndo atrás dele, então está fugindo de algo. Só que de repente, quando ele entra finalmente no elevador, ele percebe que na realidade a criatura já estava esperando por ele dentro do elevador. E aí acontece todo aquele thriller, né, aquele estresse todo da cena. Então, como vocês se sentiram ao assistir essa cena? Possíveis respostas em língua inglesa. I felt anxious. Eu me senti ansioso. I felt scared. Eu me senti assustado. I felt excited. Eu me senti animado, né? Gostei de tudo aquilo que assisti. Prestem atenção que tanto a pergunta como as respostas estão no passado simples da língua inglesa. Vocês já tiveram essa aula e hoje a gente só vai dar uma revisada, ok? Então, Simple Past, vocês sabem que é um dos tempos verbais da língua inglesa e ele é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Algumas expressões temporais são usadas com Simple Past e elas são utilizadas nas frases para indicar quando a ação aconteceu. Alguns exemplos são yesterday, ontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, e last week, semana passada. E quanto à formação do Simple Past, vamos revisar aqui. Para fazer uma frase, por exemplo, na afirmativa, nós vamos utilizar primeiramente o sujeito, depois passado do verbo e, finalmente, o complemento da frase. Como exemplo, eu trouxe Mike played a lot yesterday. Mike jogou muito ontem. Para fazer a frase na negativa, vamos utilizar desta vez sujeito, verbo auxiliar, did, palavrinha not, verbo principal e finalizando o complemento. Então, nós temos como exemplo, Mike did not play a lot yesterday. Mike não jogou muito ontem. E para fazer uma pergunta, né, uma frase interrogativa no passado da língua inglesa, vamos fazer da seguinte forma. Vamos utilizar o verbo auxiliar did, sujeito, verbo principal mais o complemento. O exemplo ficou: Did Mike play a lot yesterday? Mike jogou muito ontem. Notem que a frase negativa e interrogativa, a gente não flexiona o verbo, certo? No passado, porque o auxiliar did já faz essa marcação. Falando ainda sobre a formação do Simple Past, aqui nós temos uma pequena tabela, né, com alguns verbos. Temos os verbos regulares e irregulares. Vocês já sabem que os verbos regulares têm essa regrinha de acrescentar o sufixo ed ao final do verbo. Já os verbos irregulares não possuem nenhuma regra fixa. Então, nós precisamos realmente aprendê-los. E durante a aula de hoje, nós vamos revisar bastante alguns verbos, então já vai ajudar no aprendizado e na fixação do conteúdo. Voltando um pouco à cena que nós assistimos no início da aula, nós vamos ver aqui alguns momentos em que os personagens fizeram uso do Simple Past. Por exemplo, essa primeira cena. Told you. Eu te disse. Então, told seria passado do verbo irregular, tell. Nesta outra cena, quando o Mike fala, did you hear? Vocês ouviram? Então, hear seria verbo irregular, ouvir, não é isso? Mais uma. That came from, isso veio de, então came seria passado do verbo irregular come. She dressed up, ela se vestiu. Então, dressed, passado do verbo regular dress, que é vestir. E mais uma, essa de will, it was a 7, foi um 7. Então, was, passado do verbo irregular, que é o verbo be, né? O verbo to be. Nós vamos ver mais pra frente que o passado do verbo to be tanto pode ser was como were. Vai depender do sujeito, ok? Para a gente relembrar os verbos que nós temos estudados até agora, até esse momento da aula, vamos ver alguns exemplos com verbos que nós utilizamos, ok? Para o verbo play, nós vamos traduzi-lo dessa vez como tocar, ok? Então, nós temos aqui, Stephanie played her guitar last night. Stephanie tocou sua guitarra noite passada. O verbo help, ajudar. Nobody helped me yesterday. Ninguém me ajudou ontem.
Watch, verbo regular, assistir. My friends watched Stranger Things last year. Meus amigos assistiram Stranger Things ano passado. Verbo feel, sentir. I felt surprised with my family that day. Eu me senti surpresa com minha família naquele dia. O verbo to be, que pode ser ou estar. Tom was in Italy last week. Tom estava na Itália semana passada. E break, quebrar, né, o verbo quebrar. She broke her promise long time ago. Ela quebrou sua promessa há muito tempo atrás. Agora, nessa atividade, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente identificar qual seria o tipo, o gênero da série que está aí na tela de vocês. Tá? Eu trouxe aqui essa primeira, é Grey's Anatomy. É série bastante conhecida, eu acredito. Temos algumas dicas e eu quero que vocês me ajudem a dizer se Grey's Anatomy vai se encaixar no tipo de série romance, drama, comedy, ok? Então vamos lá. Dicas. Em Grey's Anatomy nós vemos médicos exigentes, luta pela vida e residentes esforçados. Então, quem é fã de Grey's Anatomy sabe que essa série fala do dia a dia dos médicos e de várias pessoas que passam pelo hospital. Então, por isso que ela pode ser encaixada no tipo de série drama. Ok? Nesta atividade, nós vamos ver um pequeno Critical Review. Critical Review nada mais é que um texto que tem como objetivo analisar uma obra artística. Pode ser tanto um filme como um livro. Só que desta vez ele vai estar analisando as séries, né? No caso, esse textinho específico está analisando a série de Grey's Anatomy. Nessa atividade, nós vamos fazer o seguinte. Vamos apenas encaixar os verbos que estão em vermelho dentro do Critical Review, só que na forma do passado simples. Então, vamos começar. Vamos nos deter apenas aos textos o texto destacado em azul. Começando, a primeira parte diz assim. A primeira temporada de Grey's Anatomy foi muito boa. Então, nós vamos encaixar aqui o passado do verbo be, no caso foi. Como ficaria? Was. Por que o passado do verbo was, o do verbo to be, ficou was e não were? Porque nós estamos nos referindo à primeira temporada, ou seja, terceira pessoa do singular. Quando se tratar da terceira pessoa do singular, vamos usar o was. Quando for terceira pessoa do plural, aí nós vamos usar o were. Nesta parte de baixo, em azul, eu assisti a série num instante, ou seja, assisti rapidamente. I watched, né? Isso, verbo regular, watch. Nós acrescentamos apenas ed ao final. Mais uma série para vocês me ajudarem a identificar o gênero. Desta vez nós temos aqui Friends. Friends está completando 26 anos hoje do lançamento, né, este ano. E trouxe algumas dicas. Grupo de amigos, vai se falar de um grupo de amigos, de conversas engraçadas, de situações divertidas. Quem é fã de Friends sabe que se passa em Nova York, são 6 amigos que moram perto de uma cafeteria e lá eles se encontram para falar sobre a vida e dividir várias coisas. Mas também quem é fã sabe que Friends tem esse foco primordial em provocar o riso, né, no humor. Então, por isso que essa série também pode ser encaixada no tipo comedy, ok? Mais um Critical Review, desta vez falando sobre a série Friends, ok? Vamos encaixar dessa vez 3 verbos. Nós temos aqui enjoy, verbo curtir, watch, assistir, e o verbo to be, né? Que pode ser ou estar. Só que nós vamos encaixar mais uma vez, lembrando, na forma do passado simples em inglês. Então, a primeira parte em azul em destaque fala: eu curti muito, eu curti desde a primeira vez. Então, I enjoyed, certo? Enjoy é verbo regular, então só acrescentamos ed. Curti desde a primeira vez que eu assisti. Já vimos o verbo watch, sabemos que a forma do passado dele é watched, só acrescenta ed ao final. Na parte final em azul tem assim: os últimos episódios foram muito intensos. Então, vamos colocar aqui was ou were, passado do verbo to be. Lembrando, vamos colocar were. Por quê, gente? Porque se trata dos episódios, terceira pessoa do plural, ok? Mais um tipo de série, dessa vez Game of Thrones.
bem famosa essa série. Dicas sobre ela: mundo místico, disputa pelo trono, ficção histórica. Então, quem é fã de Game of Thrones sabe que ela vai falar sobre temas fictícios, imaginativos, por isso que ela pode sim se encaixar no tipo de série sci-fi, certo? Ficção científica. Então, mais um Critical Review, dessa vez falando sobre Game of Thrones. Nós temos aqui dois verbos, love, verbo regular, e o verbo feel, que também já vimos outras vezes. Vamos ver como eles vão se encaixar aqui dentro. Então, eu amei a maior parte de Game of Thrones. Então, amei. Verbo regular, loved, né? Só acrescenta ed. Mas, de vez em quando, eu senti que ficou um pouco cansativo. Então, como seria o passado de feel? Já vimos algumas vezes aqui também hoje. No caso, felt. Ok? Então, pessoal, a nossa aula está terminando e eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas de como vocês aprenderem inglês assistindo séries de TV. Vamos lá? Então, primeira dica: esqueça os áudios dublados e coloque as legendas em português. Então, pessoal, é primordial para você que está começando a aprender uma língua estrangeira esquecer de assistir filme dublado ou série dublada, certo? Vocês têm que começar a botar o áudio, no caso, em inglês, para vocês começarem a se acostumar com os sons das palavras e vai também melhorar bastante a pronúncia de vocês. No caso da legenda, português só no início, tá? Para te dar uma base, para você conseguir relacionar as palavras, cognatos, essas coisas. Mas depois, vocês já podem começar a usar a legenda em inglês, quando você já estiver um pouquinho mais acostumado com o ouvido, com as palavras, né? E aí, áudio sempre em inglês, legenda em inglês quando você já estiver um pouco mais preparado. Isso vai ser muito bom porque você vai estar assistindo, né? Você vai estar ouvindo em língua inglesa, lendo em língua inglesa e também vendo o contexto de toda a cena, né? O que vai melhorar muito a sua habilidade de língua inglesa. E por último, uma dica aqui também, um desafio: assistir o episódio mais de uma vez, ou o filme que você gosta também mais de uma vez. Dica assim, por exemplo, você pode, a primeira vez que você for assistir o episódio, você assistir áudio sempre em inglês, mas aí põe a legenda em português a primeira vez. Segunda vez que você for assistir, áudio em inglês, porém legenda em inglês também dessa vez. E por último, tenta assistir sem legenda, só ouvindo o áudio, para você ver como vai fazer toda a diferença no seu aprendizado. Então, se você fez se você aceitou o meu desafio, você quiser dizer como foi sua experiência, você pode comentar no vídeo de hoje, na aula de hoje, se deu certo ou não, o que você achou, tá bem? Então, pessoal, quero agradecer pela companhia de todos e dizer que foi muito bom esse tempo aqui com vocês e bons estudos a todos, até a próxima aula.